muito específica. E os profissionais que a gente está buscando aí no mercado hoje, para os desafios que nós temos daqui para frente, eles têm que fazer a diferença. Porque é daqui que a gente vai puxar a tecnologia, que vai estar presente, formar junto com todas as empresas que existem, trazer para o Brasil tecnologia, trazer para o Brasil empresas que fixem aqui no Brasil e a gente possa dar continuidade a esse projeto que vem sendo desenvolvido pelo Brasil desde a nossa Lei de Estratégia da Defesa Nacional de Segurança. Então, nós temos uma participação muito especial dentro dessa área. E, para começar a falar um pouco disso aí, eu vou usar aqui uma apresentação. Nós vamos falar um pouquinho do que é a Embraer, como nasceu a Embraer Defesa e Segurança, qual é a nossa estratégia da Embraer Defesa e Segurança, e depois um pouco desse desafio e estratégia da gestão da cadeia de suprimentos. Só peço desculpa para vocês que essa apresentação está em inglês, mas a gente vai estar falando aqui em português, tá bom? Bom, como agenda, como eu falei, na visão e a missão da Embraer Defesa e Segurança, a estratégia, a visão de estratégia da Embraer Defesa e Segurança e a cadeia de suprimentos, o gerenciamento da cadeia de suprimentos. Bom, como que começou então? Porque a Embraer, todo mundo sabe, avião, né? Por que a Embraer agora na defesa e segurança, como que começou isso? Bom, quando a gente começou com esses eventos que nós vamos ter aqui, a Copa do Mundo, Olimpíadas, a necessidade do próprio governo de desenvolver outras áreas. E a Embraer tinha, ou tem dentro de casa, um grande valor. Nós temos lá pessoas, nós temos tecnologia, gestão de projetos e capacidade de integração de grande vulto. Então, como que nós começamos a enxergar isso? Poxa, a aviação é um mercado muito bom, é um mercado específico, porém é um mercado de picos e vales. E nós dependemos muito ainda do mercado externo. Como nós podemos usar toda esse nossa tecnologia, todo o nosso potencial interno? A Embraer começou a pensar e, a partir de 2011, foi criado a Embraer Defesa e Segurança, voltado a atender esses eventos e as necessidades do governo como uma empresa âncora. Hoje nós estamos com 1.647 empregados na Embraer Defesa e Segurança e temos uma presença em mais de 40 países já. De que forma? Com os nossos aviões e com alguns sistemas também que foram desenvolvidos já entregue para alguns países. Para que a gente conseguisse atingir esse mercado, desenvolver isso, usar na nossa potência, nós precisamos saber o que nós queremos e para onde a gente quer ir. Então, nada melhor do que a gente começar a falar de um norte. Qual é a nossa visão? Qual é o nosso sonho? Para que a gente possa traçar as nossas estratégias, junto com os potenciais que existem no mercado, e chegar até lá. Então, nós temos a nossa visão. Qual é a nossa visão? Ser líder em fornecer soluções integradas para defesa e segurança no mercado brasileiro e naqueles mercados onde o Brasil tem uma ação geopolítica. Qual é a nossa missão? Essa é bem clara. Proteger as nossas pessoas, o território e empresas que necessitam desse apoio. Assim como desenvolver soluções customizadas para atender todo esse mercado. Aí começou a ficar claro. Começamos a trabalhar, começamos a investir. Temos, claro que nós precisávamos então ser líder desse mercado, desse segmento. Esse é o nosso sonho, é o nosso desejo. Como que nós vamos conseguir isso? Sendo um prime contractor, ou sendo o integrador de grandes sistemas, de grandes projetos. E, mais do que isso, nós trabalhávamos somente com avião. A gente sabe que tem a tecnologia, mas como que a gente vai expandir? Existia duas formas de expansão. Uma, orgânica, eu vou desenvolver meus engenheiros com as tecnologias que nós temos, porque a gente sabia que tinha satélite, nós sabíamos que tinha
proteção, nós sabíamos que tinha sistemas de aeroportos, nós sabíamos que tinha C4I, que era comunicação, controle e tudo mais, mas tínhamos que desenvolver. Orgânico ia tomar um tempo muito grande. Não ia dar tempo para a gente atingir o mercado que nós queríamos e com o time que nós queríamos. Então, nós decidimos fazer aquisições. Por quê? Nós precisávamos, primeiro, consolidar a nossa posição central. Nós já tínhamos uma posição junto com a FAB, nós já estávamos desenvolvendo junto com a Marinha, começamos a pensar no Exército e nós tínhamos que, primeiro, consolidar isso daí com a integração de sistemas de comunicação, comando, controle, computador e informações, UAV, que são os aviões não tripulados, e a política de segurança pública. Além disso, nós tínhamos os projetos complexos de gerenciamento que nós já tínhamos expertise em casa. E tinha algo mais, que eu acho que isso é o legal. Nós temos que pensar, hoje, se nós fizermos exatamente como o Beabá nos ensina, olha, vamos ver o que precisa, não ia dar tempo. Nós tivemos uma atitude mais à frente. Vocês já tiveram palestras sobre inovação, pensar diferente, pensar fora da caixa. É isso que nós precisamos fazer. Então, como que nós podemos estar junto com o nosso cliente e olhar com os olhos do nosso cliente, para sabermos onde estão as oportunidades? E assim foi feito, e a Embraer começou a desenvolver esses novos negócios dentro dessa nova capacidade. Então, aqui estávamos nós, uma empresa brasileira, que estava indo para o mercado de defesa, segundo a nossa lei de defesa nacional, né? Isso nos ajuda, porque nós precisávamos ser brasileiros, e aqui estávamos. Queríamos ser os prime contractors, os líderes dos pacotes, tínhamos uma estrutura de gerenciamento de programa muito forte, tínhamos uma estrutura financeira sólida, tínhamos soluções de integração muito boa, nós já tínhamos feito outros sistemas. Reter as tecnologias, desenvolver e reter a tecnologia. Precisávamos dar continuidade. Quando a gente fala de um projeto de defesa, a gente não está falando para hoje, para amanhã, é um projeto que se aplica e ele se estende por 20, 30, 40 anos, dependendo do projeto. E importante, serviços e logística, que não é só entregar, é continuar dando suporte depois do projeto finalizado. Então isso passou e tem um peso muito grande para todas as nossas forças. E aí nós fomos ver, vieram as oportunidades. Satélite, SISFRON, que é o sistema de monitoramento da nossa fronteira. Nós temos, o Brasil tem uma costa muito grande, uma divisa muito grande com os outros países. E um sistema aéreo, de defesa aérea. Essas são as oportunidades que nós tínhamos. Contrapartida, nós tínhamos outras empresas brasileiras que forneciam componentes, tinham algumas soluções, partes de soluções. Nós tínhamos aqui empresas estrangeiras que estavam vindo, que o mercado, vocês devem estar vendo aí, eu vi também na grade curricular de vocês vão estudar, estão vendo políticas geoeconômicas, como que se comporta esse mercado. Isso hoje, se nós pegarmos Estados Unidos, 80 bilhões foram cortados do budget dos Estados Unidos. Europa, estão fazendo junções dos países para minimizar os impactos com o budget. E aonde essas empresas estão olhando? Nos países que estão crescendo, no foco, aonde tem as oportunidades. Então, a gente está falando de empresas 3, 4, 5 vezes maiores do que a Embraer. Como que nós vamos estar preparados para isso? De que forma nós vamos trazer isso para dentro da nossa estratégia? E o nosso cliente, o governo, que tinha os principais contratos, as prioridades, que é fortalecer essa cadeia aqui no Brasil. Não, imagine, por que aqui no Brasil? Nós estamos falando de algo que é da defesa, de algo de inteligência. Fica difícil a gente deixar isso na mão de um estrangeiro.
de um outro país que, no primeiro momento, ele vai proteger o lado dele. Então, nós temos que fazer. Esse é um grande compromisso e uma prioridade muito grande. A tecnologia, desenvolver e reter essa tecnologia aqui dentro. E, em alguma parte, a gente vai ter que trazer lá de fora. Mas como que nós vamos minimizar os riscos disso? E o principal, que é criar uma infraestrutura, uma base sólida de infraestrutura. E o nosso, como eu falei, a Embraer ela tem clara os seus pilares e nós estamos utilizando exatamente o mesmo. Uma alta tecnologia, pessoas qualificadas, presença global, uma estrutura financeira sólida e flexibilidade. Por que flexibilidade? Nós já tínhamos lá, fácil, nós íamos de aviação comercial de 170, aviação executiva de 6, 4 passageiros, trabalhávamos fácil numa linha, mudávamos, mas agora não. Nós vamos falar de avião, satélite, submarino. Então, mudou esse complexo. Como que é você estar presente, suportar na fronteira, lá no Mato Grosso, no meio da mata? Como que você vai fazer essa logística? Como que você vai integrar isso tudo e entregar aquilo que se espera para o nosso cliente? Então, essa complexidade, essa flexibilidade tornou-se chave para o nosso desenvolvimento. E, além, então, de tudo isso, dos pilares que nós temos, nós começamos a ver um outro crescimento. Precisávamos trazer essa tecnologia e fazer aquisições. Então, a Embraer Defesa e Segurança, fez as parcerias. Nós fizemos uma parceria com a TEC, né, que é uma empresa da área de software, que ficou na parte de comando e controle, tráfego aéreo e sistema de política de sistemas. Essa foi a nossa estratégia para o C4I. Fora isso, fizemos uma nova parceria com a Orbisat, que ela faz a parte de radares, sensoriamento remoto, radares de superfície e sistemas de missão. Ogma. A Ogma é uma empresa que era parte da Embraer, 30% da Embraer em Portugal, parte do governo português e parte da EADS. A Embraer comprou a parte da EADS, é uma sócia majoritária hoje, que tem a parte de reparo de aeronaves e estruturas. Por quê? Nós tínhamos lá vários sistemas que a Força Aérea tinha, mas que não eram aviões nossos. Então, nós precisávamos também trazer essa tecnologia para dentro. A Arpia, uma empresa que foi criada pela Embraer para cuidar de UAV, que são os aviões não tripulados, simuladores e sistemas de modernização de aviônicas. Fizemos uma parceria comercial com a Santos Lab, que são para os pequenos UAVs. E aqui na Arpia, nós estamos falando daqui dos grandes UAVs, tá? Aviões de 9 a 12 metros de envergadura. E criamos a Visiona, que é uma empresa, uma parceria da Embraer com a Telebrás, para nós desenvolvermos o primeiro sistema de satélite geoestacionário do Brasil. Por que isso é importante? Nós precisamos, como eu falei, a velocidade, a flexibilidade, trazer aquela tecnologia que nós não tínhamos domínio 100%. Então, essa foi a maneira mais fácil para que nós conseguíssemos trazer isso. Isso tudo complementa a nossa estratégia. Só que faltava, e tem um dos pilares nossos, que são as pessoas. Tá? E aí, isso é uma visão da Embraer. Esses números são Embraer. Hoje, nós estamos com 17 mil funcionários dentro da Embraer. Tá? Nós já chegamos a 23 mil funcionários. 2% disso são PhD, 29% com graduação, pós-graduação e técnicos. Mas ainda, quando a gente fala do profissional para a defesa,
faltava um gap, existia um gap. Era difícil de você encontrar, até mesmo dentro desses 17 mil funcionários, esse skill, essa habilidade que vocês estão desenvolvendo. Porque são conhecimentos específicos, são áreas específicas. O seu cliente demanda de um trato diferente. Então, isso tudo torna-se mais difícil quando a gente fala. E aí, nós fizemos também o desenvolvimento de pessoas internas e estamos fazendo, para 2013, nós vamos fazer um projeto de desenvolvimento dessas pessoas. Bom, isso tudo é para falar como foi a estratégia, como nós chegamos. Para que vocês tenham uma ideia, dentro da Embraer hoje, nós estamos falando somente de fornecedores direto, não indireto. O que é compra indireta? É suporte, material de limpeza. Assim, compras indiretas, nós não vamos falar aqui, nós vamos falar de compras diretas. Nós estamos falando de 1.400 fornecedores divididos pelo mundo. Para que vocês tenham uma noção, esse é o mapa dos Estados Unidos e como nós estamos divididos com alguns fornecedores somente nos Estados Unidos. Aí nós temos França, nós temos Inglaterra, nós temos Israel, nós temos China, nós temos Bélgica. E por que isso? É isso que agora nós vamos começar a entrar um pouco mais na gestão da cadeia de suprimentos. 80% a 90% do custo de um produto que nós entregamos, ele é de material comprado. E o restante na parte de manufatura e desenvolvimento, e horas de engenharia. Então, imagine 80% de um custo passar na nossa mão. Hoje, a Embraer fecha esse ano, né, isso é público, nós vamos fechar por volta, da Embraer Defesa e Segurança, por volta de $1 bilhão. 1 bilhão de dólares. 80% disso, material comprado. Como fazer uma gestão? Qual a complexidade de você fazer uma gestão hoje na nossa base, nós estamos falando de 400, 700 fornecedores ativos da defesa, especificamente da defesa. Como fazer uma gestão dessa? Qual é o risco que eu tenho? Eu vi que na grade de vocês vão ter análise de risco, análise de financeiro, isso tudo isso utilizado dentro dessas nossas análises. Por quê? 80% disso passa na mão da cadeia de suprimentos. Como informações, como eu falei, né? Dividido no mundo, 63% está na América do Norte, 20% Europa, 4% Ásia e 14% aqui no Brasil. Uma coisa que é fundamental na cadeia de suprimentos, porque nós estamos falando de algo que não se pode ou não se deve errar. A comunicação. É difícil quando você está falando, nós estamos aqui, todo mundo está entendendo, estou falando o meu português ali de São Paulo, às vezes o português do Rio tem um sotaque diferente, o do Sul já tem uma palavra que às vezes é diferente, mas nós aqui entendemos todos. Quando nós vamos para o mundo, que é a defesa, esse mercado de defesa, ele não vai ficar aqui, é um mercado internacional. Vocês vão ter esse relacionamento. Vocês vão ver que a chave de tudo isso é a comunicação. Então, como falar com os meus fornecedores? Como eu fazer a gestão desse meu fornecedor? Como eu garantir que esse fornecedor vai me entregar aquilo que se espera, no tempo esperado, na qualidade esperada, no custo esperado? Porque existem mudanças de escopo, mudanças do projeto, complexidade da nossa receita, greve na Receita Federal, greve na logística. Como que a gente consegue fazer toda essa gestão? Esse é o mundo do supply chain, da cadeia de fornecimento. Então, nós começamos desde colocar uma ordem até garantir essa peça ou garantir o produto sendo entregue para o nosso cliente. Aqui, nós desenvolvemos um sistema de comunicação dentro da Embraer,
nós temos um sistema de risk assessment, que faz uma análise. A gente tem um programa enxuto de comunicação com os fornecedores. A gente tem um supply chain alignment, que a gente chama, que são reuniões que acontecem bimestrais na empresa, onde nós trazemos todos os fornecedores. Por quê? Mostramos para ele, olha, esse é o nosso plano, esse é o nosso foco, isso é o que espera de você, isso é o que nós gostaríamos que acontecesse. E aí nós fazemos todo o acompanhamento. Fazemos uma conferência no final do ano, onde nós selecionamos os melhores fornecedores. O melhor fornecedor em tecnologia, o melhor fornecedor em qualidade, em prazo, tudo isso é feito no final do ano, nesse Supply Conference. Nós temos Program Reviews. Durante os programas, durante os desenvolvimentos, nós temos a necessidade, como eu falei, a comunicação é chave. Eu não posso esperar até o final. Nós temos que agir antecipadamente e preventivamente. Nós fazemos esses Program Reviews, são as revisões de programas, onde nós temos reuniões ou aqui no Brasil ou na casa do fornecedor, para garantir que o que se espera está sendo desenvolvido e que será entregue. E, internamente, nós temos o que nós chamamos de Core Team, onde nós temos pessoas das diversas áreas. Então, nós temos programas, nós temos qualidade, engenharia, suprimentos, manufatura. Forma-se esse Core Team numa reunião semanal para ver aonde estão os problemas derivados de fornecedores e como nós vamos tomar as ações para que isso seja minimizado. Acaba sendo uma forma de você, do profissional de suprimentos, do administrador de contratos de suprimentos, ele acaba sendo que um integrador de todas essas áreas dentro do fornecedor. Então, nós temos dois trabalhos. O interno, que é garantir que as áreas estejam entregando aquilo que espera o fornecedor, para o fornecedor. E vice-versa. Ao externo, nós somos a face com os fornecedores. Nós temos que garantir que os fornecedores estejam desenvolvendo, realizando e entregando aquilo que se espera para as nossas áreas internas. Então, nós acabamos fazendo esse trabalho na gestão de contratos, nós acabamos fazendo essa área de integradores, além de garantir os processos necessários. Bom, como que nós fazemos isso? Através de uns processos que nós temos de gerenciamento de risco, nós fazemos uma coleta de dados, análise desses dados, fazemos um assessment do fornecedor, nas diferentes áreas do fornecedor, e depois nós fazemos o gerenciamento de cada um desses fornecedores. Existe um processo que nós executamos, existe uma nota que é atribuída a cada um deles, dentro de cada um desses sistemas, e aí, de acordo com o risco de cada fornecedor, nós fazemos diferentes approaches. Nós fazemos a cada 2 anos com o fornecedor A. O fornecedor que está indo muito bem, que não me dá problema, que está tranquilo, não tem nada, a cada 2 anos a gente tem uma reunião face-to-face para garantir que os processos, que os novos negócios e tudo mais. E ali até a categoria E aí é de cada 3 em 3 meses, ou, nos casos muito críticos, principalmente durante um processo de desenvolvimento, todo mês nós estamos com os fornecedores. Isso quando nós não colocamos o administrador de contratos dentro do fornecedor. Por quê? Em alguns momentos o risco se torna tão grande que nós temos que garantir que o subfornecedor daquele fornecedor também conhece tudo o que precisa. Então é feito um desdobramento. Nós vamos além do fornecedor. Lembre-se, a maneira mais fácil de minimizar o risco é você agindo preventivamente. Então, se nós temos uma metodologia e às vezes os fornecedores não possuem essa metodologia, nós vamos para dentro do fornecedor,
junto com eles, ensinamos a fazer essa metodologia, fazemos essa metodologia no período crítico. A partir do momento que ele começou a andar, nós vamos saindo. Por quê? Precisamos garantir que as coisas serão entregues. Então, esse profissional da defesa, esse profissional de suprimentos, ele tem essa característica de integrador e dono do negócio. Isso é importante. Essa é a diferença. Bom, para fazer as coletas dos dados, nós temos várias fontes. Google, empresas contratadas, Reuters, e nós criamos um jornal da cadeia de suprimentos, onde nós passamos a todos os nossos colaboradores informações do que acontece no mundo com cada um dos fornecedores. Exemplo, existe uma crise no mercado de alumínio e titânio. Bom, e aí, o que tem a ver? Poxa, isso vai ter dificuldade para entregar para o meu fornecedor de estrutura não vai conseguir comprar material. Se ele não consegue comprar material, ele não consegue produzir o que precisa e eu vou ficar com falta e não entrego o meu avião, por exemplo. Na parte eletrônica, estamos com um problema de obsolescência no microchip. Tem um certo computador que é necessário, vai sofrer problemas de entrega. Então, nós temos que fazer todo esse gerenciamento. Eu vi também ali dentro da grade de vocês que vocês têm essa parte, principalmente, eu acho que no 8º período de vocês, que é a parte de risco, monitoramento, tudo isso nós aplicamos dentro da nossa área, 100%. Ainda após captura dos dados, nós fazemos análises desses dados, né, que também vocês viram, eu vi que tem lá dentro. Então, o que está acontecendo na Turquia, no Marrocos, com alguns fornecedores? Nós temos aqui, tiramos aqui quais são os highlights, quais são os pontos críticos, e começamos a fazer toda essa análise de impacto dentro do que nós temos que entregar para os nossos clientes. Ok, identificamos, temos que fazer planos de ação. Quais são os planos daquele fornecedor? Qual é o backup? A, B e C. Mais importante, vocês vão ver também, provavelmente, aí dentro da área de vocês, quando se fala de componentes da área de defesa, se fosse só isso, ainda poderíamos dizer que estaríamos confortáveis. Mas existe dentro da área de defesa algo mais. Nós estamos falando de sistemas, e aí, às vezes, quando um parafuso foi desenvolvido específico dentro de um projeto de defesa, e dependendo de onde ele vem, ele é controlado, é um item controlado. Existe uma regra de armamento, né, que no mundo, nos Estados Unidos é chamado de ITAR, que regula toda a parte de armamento, de negociação de armamento ou sistemas vinculados à defesa. Então, se um parafuso foi criado para um determinado projeto, aquele projeto era de defesa, eu não posso trazer aquele componente se eu não tiver uma autorização do Departamento de Estado americano ou do Departamento de Defesa permitindo que eu traga este componente. Então, com toda essa complexidade, nós temos isso. Isso aplica-se aos Estados Unidos, aplica-se à França, aplica-se à Inglaterra, a Israel, a todos. Então, o item militar, o item de defesa, ele é controlado. Nós temos essa complexidade. Então, pode ser que eu precise, esse componente esteja já desenvolvido, mas eu não posso trazer, eu não tenho ainda uma liberação do governo para trazer. Mas e se eu trouxer? Meu objetivo é trazer. Nós estamos sujeitos a penalidades e a sanções, inclusive, de cadeia. Isso é sério, muito sério. Então, é mais um item importante para que vocês estejam, já que vocês estão nessa fase de desenvolvimento, atenham-se às regras. Como que acontecem essas regras de defesa no mundo? Nós, de suprimentos, isso tem que estar na veia.
tem que estar na veia. Nós não podemos infringir regras. Nós temos que cumprir regras. É o único jeito de a gente ir bem em qualquer projeto, em qualquer programa. Bom, fizemos análise, aí tiramos os planos A, B. Nós, naquelas que a gente identificou com problema, mandamos o nosso administrador de contratos, junto, às vezes, com um engenheiro ou alguém de finanças, e nós fazemos todo o assessment dentro de cada empresa que está nos fornecendo. Olhando a parte financeira, a parte de negócio, como que essa empresa está, ela depende só da Embraer, ela tem outros negócios, se ela tem outros negócios, qual é o nosso percentual dentro do negócio dessa empresa? Porque no momento de crise, ela pode querer atender o cliente principal dela, e aí a gente pode ficar na mão. Manufatura. Quais são os gargalos dessa empresa para me fornecer o que ela precisa? Ela tem as condições? Como que o subfornecedor dela está trabalhando? Qualidade. O aftermarket, que é o pós-venda, que é o serviço. Nós falamos aqui, nós estamos fazendo um produto que vai para 20, 30, 40 anos. Como que eu vou suportar isso? Como que nós vamos trabalhar com obsolescência? Toda essa parte de gerenciamento passa por dentro desse risk assessment. Como que ele está com a parte dos negócios internacionais? Como que ele trata isso? A parte do supply chain deles, a engenharia. Como que esse fornecedor está? Ele tem às vezes, 100 pessoas, mas ele tem uma pessoa com conhecimento específico. E se essa pessoa sai da empresa? Como que fica o desenvolvimento? Então, nós olhamos toda essa parte dentro do Risk Assessment. Bom, aí nós começamos, como eu falei, nós fazemos 2 planos. O primeiro que é um plano preventivo, porque a forma mais fácil e mais barata de se evitar o problema é trabalhando preventivamente. E, caso tenhamos que pegar algo que já tenha passado dessa fase, nós temos aqui um issue, que é quando você atingiu o problema no fornecedor. Esse problema, nós temos que evitar que esse problema venha, se ele já está criado dentro, como que a gente minimiza ele dentro da Embraer Defesa e Segurança? Por quê? Nós temos que evitar que o problema atinja o nosso cliente. Isso tudo, nós estamos falando de muito prejuízo para a empresa. Nós estamos falando de muito prejuízo para o programa que está sendo desenvolvido. Lembre-se, 80% geralmente passa na nossa mão, passa na mão de fornecedores. Então, essa relação com o fornecedor, ela tem que ser muito bem tratada, muito bem trabalhada. Existem várias formas de se trabalhar isso. Na indústria automotiva, o fornecedor, se você falar para ele, eu quero dessa forma, nesse preço para hoje. Se ele falar não, tem mais 100 ali na fila querendo entrar para ser o fornecedor. Nesse mercado, você às vezes tem e ele às vezes é muito maior que você e às vezes ele não está interessado. Como trazer esse fornecedor? Como garantir esse fornecedor? Como fazer com que ele forneça hoje e me garanta mais 20, 30 anos para um negócio que talvez não seja tão lucrativo para ele? Novamente, entra o fornecedor, o profissional da cadeia de suprimentos, nas discussões, nas negociações, nos contratos, porque através disso nós vamos conseguir trazer esse fornecedor para dentro. Esse é o mapa, geralmente é o mapa que nós temos de cada dos fornecedores. Temos os vários planos de ação que são feitos, temos um plano operacional, um plano mais estratégico, e ele se aplica às diferentes fases de um desenvolvimento. Nós temos a fase do programa de desenvolvimento, de série e o pós-venda, e as tecnologias. Então, essas são as diferentes áreas em que nós criamos o nosso plano, que nós agimos no plano para garantir que aquele nosso programa,
aquele nosso custo contratado e aquela nossa data de entrega seja realmente entregue conforme. Por isso que eu falei, nós somos donos de um negócio. Cada profissional acaba sendo dono do seu negócio para a realização. Eu falei um pouco da comunicação no começo. Comunicação é ponto fundamental. Nós estamos falando com fornecedores do mundo inteiro, então eu não posso errar. Mas mesmo assim, às vezes a gente tem alguma dificuldade. Nós já tivemos casos de chegar, e aí você está ali, você está falando hoje com o gerente de programas da empresa, amanhã você está falando com o diretor, o vice-presidente e o presidente da empresa. Porque o assunto é tão grave que você não pode esperar, não pode perder tempo. Uma coisa que é importante na comunicação é, não existe achismo. Eu acho, pode ser, talvez, isso não existe. Isso é margem para perda. Margem para que o fornecedor crie uma argumentação contra nós. Então, foram desenvolvidos, dentro disso aí, um livro de KPI. O que é o KPI? Key Performance Indicator. Livro de indicadores. Fatos e dados. Quando você tinha que me entregar? Me entregou tanto, então você está com tantos dias de atraso. Qual era a qualidade que nós tínhamos contratado? O que dizia a minha especificação? Então, para todas essas áreas, tanto de Customer Support, da área de performance de entregas, de manufatura, e competitividade. Foram criadas essas três áreas e para cada uma delas um livro, um book de indicadores. Por quê? Esse book ele é trocado todo mês com todos os fornecedores. Então, é feito um alinhamento com o fornecedor, nós sabemos o que estamos falando. Nós temos agora a certeza de que ele sabe, nós estamos vendo a mesma métrica. Por quê? No momento em que eu precisa sentar para falar com o diretor, com o presidente de uma empresa, nós estamos falando do mesmo indicador. Não existe mais desculpa. Não existe mais acho, fatos e dados. Então, esse se tornou uma chave muito importante para nós dentro desse processo de comunicação. Bom, e aí dentro dessas reuniões executivas, a gente tem da Embraer a parte de vice-presidente, de qualidade, de supply chain, de engenharia, de programas e de customer support, e dos fornecedores, presidentes, vice-presidentes e os gerentes de sites, das plantas, que elas são às vezes divididas no mundo inteiro. Ali, abre-se com o livro de indicadores e acabamos fazendo toda essa comunicação assertiva. No final do ano, como eu falei, nós fazemos esse Supply Awards. Nós selecionamos os melhores fornecedores dentro das diferentes categorias e ali nós premiamos esses fornecedores. Como eu falei, dentro da defesa, os fornecedores, nós não podemos tratar os fornecedores de qualquer maneira. Nós temos que realmente criar um espírito de parceria com esses fornecedores. Além de cobrarmos aquilo que é importante, garantir que eles entreguem, que nós temos que estar lá, não é fácil, nós temos que estar lá todo dia fazendo essa cobrança às vezes, mas a gente tem que reconhecer aquilo que é bom, aquilo que faz a diferença, então isso precisa ser reconhecido. Em qualquer área, isso é fundamental. Então, dentro desse prêmio, no final do ano, nós fazemos esse reconhecimento a todos os fornecedores. Pessoal, basicamente, isso era a apresentação que eu queria fazer com vocês. E eu chamo a atenção, né, como eu falei, para essa área da defesa, essa complexidade que nós temos e esse grande desafio que existe no mercado brasileiro daqui para frente. O mercado realmente está crescendo, o governo abriu agora aí dentro da lei brasileira de defesa e segurança as oportunidades, as empresas estão vindo, estão se estruturando no Brasil, empresas brasileiras estão nascendo, muitas irão nascer, e é importante que vocês
como profissional dessa área, tenham claro quais são os vários desafios, as várias áreas de atuação. Se eu puxar a sardinha e falar que dentro da área de supply chain, eu acho extremamente emocionante, extremamente desafiadora essa área. Pode ser um pouco piegas, mas a gente vive isso todo dia. Como eu falei, vocês seriam donos, né, de um negócio que praticamente, isso independe se é a empresa A, B ou C, dentro dessa área, essa é a média de empresas no mundo. 80% do custo de um programa passa por dentro da área de suprimentos. Tudo que nós estamos vendo, tudo que vocês estão vendo, eu vi na área, na grade curricular de vocês, seriam aplicadas dentro desse processo. Então, é uma grande oportunidade essa área. Nós estamos falando de logística, vocês vão ver logística. Como que eu transporto isso para cá? Como que eu faço logística de um satélite que se der problema lá em cima? Como que vai ser feito isso? Vou fazer correção disso? Não vou fazer? Então tem que ser mais firme no momento do desenvolvimento. Esses são os grandes desafios que nós teremos. E o mercado vai estar cada vez mais aberto a esses profissionais. Então, como supply chain, eu diria que é bastante emocionante. A pessoa que espera algo tranquilo, bonitinho, super planejado, sem nenhum atropelo, a área de supply chain não é essa área. Agora, aquele que gosta do desafio, como a gente fala, do sangue no olho, da faca no dente, essa é a área de supply chain. Nós temos enormes desafios. Além do dia a dia, toda essa parte de regras, compliance que a gente tem que seguir, e nós não podemos ferir. Isso é fundamental para qualquer empresa da área de defesa e segurança. E só para finalizar, eu queria passar para vocês um filminho e depois abrir para perguntas. Esse filme que eu preparei junto com o pessoal lá, ele tem um pouco a ver conosco, Embraer, tem tudo a ver conosco, Embraer, Defesa e Segurança, que está começando, e com vocês também que estão nessa fase de desenvolvimento.
Isso aí, pessoal. Essa é a Embraer Defesa e Segurança. Estamos aqui. Obrigado. Tem minutos? Obrigado, senhor Sandro. Teremos agora, então, um prazo de 14 minutos para perguntas. Quem quiser fazer uma pergunta, por favor, levante o braço. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Tenho uma pergunta. Por ser um setor estratégico, o setor de defesa, né, um setor internacional, sabe-se que há muita questão do lobby, né, principalmente por parte dos países que se está negociando. Como gerenciar isso dentro da cadeia de suprimentos? Como é feito esse gerenciamento? Boa pergunta. Isso nós temos, como eu falei, nós temos uma área de compliance que ela é muito forte. Lobby, principalmente quando se fala de um desenvolvimento, você vai ter vários fornecedores que vão te assediar e tudo mais. Existem regras. E dentro dessa área, principalmente, eu acho que em todas as áreas, mas dentro da área de supply chain, nós temos que ter regras muito bem claras, processos muito bem estabelecidos. E esses nós, felizmente, temos orgulho de dizer que nós temos processos muito bem estabelecidos. As empresas passam por um processo de procura, que nós chamamos de procura e seleção. Tem um processo muito bem claro. Todas as empresas são processo aberto. Todas as empresas sabem, todas as empresas recebem o mesmo documento, recebem a mesma informação, têm o mesmo esclarecimento, e nós chamamos de reunião, numa reunião de seleção final, nós chamamos de BAF, que é Best and Final Offer, onde nós mandamos uma carta para eles, depois de fazer um nivelamento com todos. Nós mandamos uma carta, todos, target igual, você tem que ter, espera-se para ser selecionado, valor X, condições Y, especificações Z, tudo certinho. Nós fazemos uma reunião, onde vem os presidentes das empresas, e ali é feito esse fechamento. Cada um apresenta, aquilo fica documentado, e aquilo é sujeito à auditoria. Nós somos sujeitos à auditoria sempre. Então, não existe jeitinho, não existe lobby, existe seriedade nos processos a serem seguidos. Então, sempre, como falamos, o processo tem que ser seguido, tem que garantir que não exista falha. Se por um acaso decidimos que o fornecedor A ou B ele pode fazer por algum motivo tecnológico ou qualquer que seja, podemos dar uma chance, ou existe uma oportunidade de ser feito uma nova apresentação, isso é aberto para todos os fornecedores que participam do processo. Todos têm que ter a mesma igualdade durante o processo. Então, nós temos, esse é um processo que nós temos muito orgulho dentro da Embraer. Foi reconhecido, esse avião que vocês viram, o KC-390, que é o último avião a ser desenvolvido, nós estamos desenvolvendo em parceria com a Força Aérea. Nosso processo, após selecionado, nós apresentamos 100% do que nós chamamos de categoria especial para a Força Aérea. 100% foi aprovado pela Força Aérea e pelo Tribunal, exatamente como foi feito. Pela seriedade, pela forma de condução e os resultados obtidos. Então, compliance, isso é fundamental dentro de qualquer empresa, e processos têm que ser seguidos, que garantam isso. Bom dia, meu nome é Brandon, sou aluno do primeiro período do curso, e de acordo com o que você citou, eu separei 3 pilares para o bom funcionamento, que seriam eles, da empresa, né, que seriam eles a comunicação, o desdobramento e a burocracia. Todos eles ligados à área de coordenação, né, para que funcionem bem. E, especialmente na última, a burocracia, eu quero que você comente um pouco quais são as principais disfunções burocráticas que vocês enfrentam, até por ser uma empresa que trabalha em vários países, mas sobremaneira aqui no Brasil.
quais são as disfunções burocráticas que vocês encontram aqui? Obrigado. Bom, na verdade, quando a gente fala de países, primeiro vamos falar das burocracias externas, depois eu volto para o Brasil. Burocracia, na verdade, são regras que precisam ser seguidas conforme cada país. Então, nós precisamos entender e trabalhar conforme as regras de cada país. Então, essa é uma coisa muito específica de cada um. O país A é diferente do B, que é diferente do C, que é diferente do Brasil. Então, isso é importante para o nosso profissional, que ele, no caso, se ele está cuidando da Alemanha, se ele está cuidando da Inglaterra, que ele entenda como aquelas regras funcionam ali dentro. Então, isso é fundamental. Então, dentro das políticas internacionais, que é uma das matérias, é importante isso também. Já voltando para o Brasil, qual é o nosso grande, eu diria assim, as nossas dificuldades que nós temos de vez em quando, e aí não é só a Embraer, não é só a Defesa e Segurança, mas você tem um compromisso com o próprio governo e às vezes você tem uma greve da Receita Federal. Nós estamos agora, nessa fase desse programa, começando a trazer os componentes, os sistemas para montar o primeiro protótipo. Nós já estamos enfrentando problemas na greve, a Receita estava parada, os componentes estavam parados, o material parado e a gente não conseguia liberação. E aí, o seu período está correndo, o relógio não para. Então, como essa para nós é uma grande burocracia, de novo, são leis, são regras, mas devido a esses contratempos, nós sofremos muito com isso. E o profissional de supply chain, como eu falei, ele é o responsável por desenvolver o fornecedor e garantir que o produto esteja sendo entregue para o cliente. Toda essa cadeia, nós temos uma ação em toda essa cadeia. Então, a produção para se eu não tiver o componente. Eu não consigo entregar o meu produto por falta de um componente, às vezes. Então, essa nossa, que eu falei, essa ativo, nós ficamos 100% do tempo nisso daí. Então, essa burocracia, ou esses problemas, não vamos dizer diferente, esses problemas gerados dentro dessa nossa complexa cadeia de leis, que às vezes atrapalham um pouco. É o mais impactante hoje. Bom dia. Bom dia. Eu sou professora do curso de defesa, meu nome é Sandra. Eu gostaria de te perguntar, nessa área tão competitiva, como vocês administram questões éticas, né? Você falou muito em seguir regras, mas eu imagino que no mundo desses, assim, de competição, como é que isso se dá na empresa? Ou não pessoalmente você, mas da equipe, né? Mas isso é fundamental. Obrigado pela pergunta. Voltado, até ligado um pouco de compliance, primeiro, nós temos uma empresa maravilhosa que nós nos orgulhamos muito de trabalhar, por ser brasileiro e por ser uma empresa brasileira reconhecida no mundo. E a gente sabe que nós estamos falando de 17 mil funcionários. Na minha área, hoje, nós vamos atingir 100 funcionários dentro da cadeia de suprimentos de defesa. Os fornecedores, nós estamos falando, por exemplo, em ordem de alguns pacotes que atinja a grandeza de 220 milhões de dólares no período de 10 anos. Nós estamos falando de muito dinheiro em algumas coisas. Ninguém quer perder. Os fornecedores não querem perder. Então, só que para que tudo isso aconteça, o pilar fundamental são as pessoas. E aí, é um processo muito puxado com bastante afinco dos nossos profissionais de recursos humanos, para garantir na primeira parte a seleção. Depois nós temos vários processos de entrevista para garantir que realmente a característica daquele profissional está dentro daquilo. Por quê? É simples.
eu já tive isso. Em negociações, você está ali com empresas, a empresa está vendo que você dá o feedback para ela, mas ela chega, o presidente chama do lado e fala assim, Henrique, o que eu tenho que fazer para ganhar? Está claro o que ele tem que fazer. Primeiro assim, ótimo, legal pela sua pergunta. Faça o seu melhor e apresente a melhor proposta. Agora, isso aqui, né, estão nas pessoas. Nós temos que ter as pessoas certas. Temos que estar constantemente trabalhando com nossas pessoas. Temos que mostrar esses valores. A Embraer tem os valores delas, que são os pilares da nossa empresa. Então, valor, ética, são coisas que vêm de berço. Então, a gente tem que trabalhar isso. E a gente sabe que isso, às vezes, a gente pode se enganar ou não. Mas a gente faz um trabalho bastante forte com as pessoas. Porque a equipe que a gente tem, que eu falei, da forma como nós conduzimos, cada um daqueles 100 são donos de um negócio de milhões de dólares. Então, elas têm que estar com esses valores, como a gente fala, na veia. Tem que respirar esse valor. Porque qualquer passo em falso realmente é um prejuízo enorme. Agora, se acontecer, essa pessoa realmente, ali dentro daquela área, não tem como falhar, não pode falhar. Nós temos que estar sempre presente. Então, assim, a chave é trabalhar realmente com as pessoas e com os valores, com os princípios. São fundamentais para isso. Bom dia. Meu nome é Diogo, também sou aluno do curso de defesa. Eu queria fazer uma pergunta relativa à ascensão corporativa dentro da Embraer. No caso, eu tive a oportunidade já de assistir algumas palestras da Embraer, porque eu cursei um tempo engenharia na Universidade Federal de Itajubá. E eu assisti muitas palestras de pessoas da Embraer, falando do plano de carreira, e eu entendo a necessidade de alguns cargos dentro da empresa, por ser uma empresa de engenharia, especificamente, né, assim, desculpe, mas a grande parte diz respeito à engenharia. Eu entendo a necessidade de alguns cargos serem ocupados por engenheiros. Eu queria saber como que se dá o plano de carreira dentro da Embraer para profissionais de outras áreas, no caso humanas, e se existe um plano de carreira e uma ascensão a cargos mais altos, até que geralmente os cargos mais altos, pelo que eu percebi, eram ocupados, em sua maioria, por engenheiros, né? Só isso, obrigado. Legal. Não, na verdade, assim, não é regra. Não existe essa regra. Agora, a Embraer realmente é uma empresa de engenheiros. Nós estamos falando desses 17 mil funcionários. Quanto? 5 mil são engenheiros. Então, nós temos uma grande quantidade de engenheiros, mas não fundamentalmente que seriam os engenheiros a serem os líderes, só os engenheiros serem os gestores, não. Nós temos vários cargos que não são engenheiros, são administradores, temos em algumas áreas de comércio exterior. Então, isso depende, se você falar mais da engenharia, obviamente que dentro da engenharia a tendência é que seja o engenheiro, o gerente, ou o diretor, ou o vice-presidente dessa forma. Agora, dentro da Embraer, nós temos uma coisa muito bem traçada. Nós temos um plano chamado trilha de carreira. Então, ali você identifica, por exemplo, hoje eu estou aqui, eu quero chegar até aqui. De que forma eu consigo chegar até aqui? Quais são os caminhos que me levam até essa posição? Então, elas são formadas por esses caminhos, e não pela função em si. Então, o que você desempenha, e dentro desse caminho que você busca, você vai chegar até aquilo lá, dentro do período e tudo mais. É lógico que não adianta falar, olha, dos 17 mil, todo mundo quer ser o CEO da empresa, então os 17 mil vão ser o CEO da empresa. Óbvio que acaba se formando filtros cada vez mais difíceis num determinado nível hierárquico. Mas respondendo a pergunta não são só os engenheiros que seguem essa regra. Exemplo, nosso presidente é economista.
Tá? Então, mais um exemplo claro aí de que não são só os engenheiros. Bom dia. Meu nome é Nicolas. Sobre a parte de projeto, a gente sabe que uma empresa no porte da Embraer e na área que ela trabalha, você não pode dar um tiro no escuro. No caso, quando você vai criar um novo projeto, no caso o KC390, a partir de que momento se decide, nós vamos criar um novo projeto? Existe toda uma pesquisa de mercado e tudo, mas a empresa, ela faz essa pesquisa, ela oferece um produto e busca clientes, ou são os clientes que vêm e requisitar esse produto? No caso, o avião ele é feito, como você falou, 100%, segundo as especificações da FAB, mas ele também vai ter outros clientes. E, inclusive, sobre esses clientes, quem vai estar financiando o projeto? É só a empresa, é a FAB, é a empresa, os outros clientes também entram com a participação? Legal, boa pergunta. Na verdade é o seguinte, vamos pegar o exemplo do KC390, porque na aviação comercial e executiva é um pouco diferente. Tá? Então, vamos nos ater à defesa. Na aviação comercial, você vê o mercado, faz análise do mercado, verifica os potenciais, quais são os gaps que existem no mercado, qual é o nicho, se existe um nicho, como é aquilo lá, de que forma, qual é a tecnologia que seria mais aceita. Você cria aquele avião e depois você faz um processo de venda. Já em defesa, isso é diferente. A inteligência de mercado, ela é parte dos mesmos princípios para você identificar esses gaps, as necessidades que existem no mercado. Os princípios são os mesmos. Aonde que vem a diferença? É como você falou, do cliente. Porque eu não posso criar um avião de defesa se eu não tiver um cliente lançador, né? Ou um cliente que faz. Porque na defesa, geralmente, a gente consegue algo financeiramente do governo para isso. Então, no caso do KC390, isso nasceu há vários anos, começamos a identificar como que estava esse mercado de transporte no mundo. O último avião, que foi o Hércules, foi há 50 anos atrás. Aí eles lançaram o A400, que está da Airbus, que estava numa categoria muito superior, que não atenderia essa demanda que existe no mercado. Fizemos essa análise, identificamos o que tecnologicamente necessitaria nesse avião, nós fizemos um escopo desse avião, e aí nós fomos em quem? Nosso principal cliente, que era a FAB. Apresentamos a FAB, mostramos a FAB isso, a FAB comprou a ideia do KC390, porque tinha necessidade, tinha tanto de transporte quanto da tecnologia. Aconteceu isso, a FAB foi o nosso primeiro cliente. Só que, dentro disso, nós temos outros 5 países que acabaram também fazendo isso. Chile, Colômbia, República Tcheca, Portugal e Argentina. Esse avião foi levado pela própria FAB para esses países, apresentado. Esses países compraram a ideia, deram alguns detalhes das especificações, nós já criamos o avião que servisse para todas essas forças. Então, dessa é a forma como nós estamos fazendo. Bom, e com esses países? Com esses países, foi desenvolvido assim, nós vamos ter fornecedores participando de cada um desses países. Novamente, junto com a área de vendas, a área de mercado, entrou a parte de supply chain. Nós tivemos que fazer a análise, pesquisa, fechar contrato e administração de cada um desses parceiros tecnológicos que nós temos de cada um desses países. Então, você quer dizer que a participação desse país não é necessariamente no financiamento em si, mas vai fazer parte da fabricação, eles vão ter uma contribuição nessa área? Isso. Existe uma parte de financiamento que é indireto. Essas empresas, por exemplo, nós chamamos de não recorrente, que é o custo do desenvolvimento. Geralmente, para um fornecedor como esse, nós estamos falando de milhões de dólares, esses caras nós não pagaríamos, eles absorvem o custo do investimento deles. Então, é um financiamento indireto. Além do que
O que nós queríamos era as vendas das aeronaves. Além desse compromisso deles financiarem esses fornecedores com custos não recorrentes, eles também têm uma intenção de compra da aeronave. Dessa forma. Só por último, e a Embraer ela nunca cogitou, não existe um histórico de ela ter oferecido um caça para a FAB e para outras forças aéreas? Não, nós somos nós tivemos uma estratégia diferente. O caça, a gente sabe que existe que nós somos. Tem empresas muito maiores que já têm uma tecnologia para que a gente dominasse ou tivéssemos essa tecnologia. Parte dela nós já temos interna, mas precisaríamos de um investimento muito grande. Então, a nossa estratégia sempre foi estarmos juntos com quem o governo decidir que seria o fornecimento de caças, e nós estaríamos juntos para absorver a tecnologia. Como foi feito no caso do F-5, no primeiro lote do FX-1, nós fizemos isso, fizemos toda a parte de modernização no Brasil, acabamos criando uma tecnologia, absorvendo várias tecnologias. Então, decidimos seguir o mesmo modelo. Aí você não toma partido nem de A, nem de B. Você está ali para servir o cliente. Acho que esse é fundamental da estratégia. Devido ao horário avançado já, gostaria de agradecer, Sr. Sandro, pela palestra. E daqui a pouco terá entrada ao palco a professora Valentina para dar continuidade às atividades. A comissão organizadora agradece a presença do senhor, tema muito interessante. Gostaria de pedir novamente uma salva de palmas ao palestrante. Obrigado a vocês.